Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo jóia aqui também, graças a Deus. E aí, como é que estão de tecnologia, de internet, de um monte de atividades, dessa tentativa de entendimento da tecnologia, né? Espero que todo mundo esteja bem, que esteja todo mundo com bastante calma, porque é uma ferramenta nova, porque dá trabalho para todo mundo, para nós que somos de uma geração que não fomos criados com em cima dessa tecnologia, está sendo bem difícil também. E se a gente consegue, vocês conseguem também, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia do sistema digestório, né? Mas vamos tentar fazer essa aula na forma como se fosse de um bate-papo, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e eu, dentro da minha esquizofrenia, eu mesmo respondo, tá ok? Vamos lá. Bom, para que vocês entendam um pouco mais o sistema digestório, é lógico, eu vou deixar para vocês um texto que é o capítulo de um livro da Tatiana Montanari, tá? Ele é um livro assim que não traz tantas informações com muitos detalhes, mas ele é uma leitura fácil, é uma leitura gostosa e de fácil entendimento, tá? Tem todas as informações que vocês precisam sobre o sistema digestório. Vocês vão falar assim, pô, professor, putz, grila, é muita coisa, é muito texto e tal. Não, presta atenção. Vocês vão ler se vocês tiverem tempo e caso vocês tenham alguma dúvida, tá, do que eu vou passar para vocês. Mas de antemão é um material que vocês vão precisar lá na frente também. Vocês sabem da importância da alimentação, da importância de uma digestão boa para uma atividade física, né? Então, é importante que vocês conheçam também o sistema digestório. Falamos um pouquinho do sistema nervoso, agora vamos falar um pouquinho do sistema digestório. Tudo bem? Vamos lá, então, vamos começar da seguinte maneira, tá? Vamos fazer uma comparação de sistemas digestórios, né? O que nós entendemos assim como um sistema digestório? Vamos lá, eu coloquei o seguinte, ó. Os alimentos representam a fonte de matéria e energia para os seres vivos, ok? Alguma dificuldade? Nos organismos heterótrofos, os alimentos são obtidos de forma pronta. O que são organismos heterótrofos? Tá? São aqueles que utilizam-se de outros seres vivos para se alimentar. Ao contrário, por exemplo, dos vegetais, que nós chamamos de autótrofos. Por que são chamados de autótrofos? Autotróficos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Nós não produzimos o seu próprio alimento, né? Então, nós não fazemos fotossíntese, nós não fazemos quimiossíntese para produzir a nossa glicose, a nossa matéria-prima. Então, no caso aqui, nós estamos pensando sempre dessa forma, tá bom? E a digestão nada mais é do que um processo, um conjunto de processos que resulta na quebra de nutrientes macroscópicos em estruturas microscópicas que nós utilizaremos para o bem-estar do nosso organismo após absorvê-la. E é aí que entra a grande chave, absorvê-la. Tá? Então nós quebramos para absorver e excretamos aquilo que não nos interessa. Ótimo, entendemos então o sistema digestório. Basicamente é isso, né? Então vamos lá. Alguns absorvidos diretamente, que não passam por um processo de absorção diferenciada. Tudo que você coloca no nosso organismo com base em água, sais minerais e vitaminas são absorvidos sem nenhuma barreira. E os alimentos que são quebrados têm que ser quebrados para que consigam ser absorvidos. Tá? Então você tem proteínas, você tem polissacarídeos, você tem lipídios, você tem os aminoácidos. Todas as estruturas não conseguem entrar nas nossas células sem que antes sejam o quê? Quebrados. Então, devem ser quebrados em unidades estruturais. Vocês vão lembrar que proteínas, polissacarídeos são estruturas um pouco maiores, então você tem essa quebra em estruturas menores, tá? Lembrando sempre que a celulose, aquela estrutura que é utilizada pelos bovinos, no caso dos ruminantes, como fonte de energia, para nós não serve como fonte de energia, tá? Apesar da celulose ser feita de glicose, ela não serve para produção de energia nos seres humanos. Tá? Então vamos lá, vamos pensar assim. Nessas estruturas que são complexas, que são maiores, no que elas vão se tornar após esse processo de quebra? Vamos lá, proteínas liberam o que nós chamamos de aminoácidos, né? Os polissacarídeos liberam os monossacarídeos. Quem são esses monossacarídeos? Um exemplo é a glicose, tá? A glicose. Então, esses monossacarídeos são açúcares pequenos, tá?
Os lipídios, eles liberam ácido graxo e glicerol. Daí os ácidos nucleicos liberam os nucleotídeos. Tudo bem, pessoal? O que seria a digestão, tá certo? Nós temos assim, como entender a digestão em alguns processos. Nós podemos dividir a digestão em processos físicos e processos químicos, tá? E quem são os processos físicos, tá? Ó, mastigação, deglutição, movimento peristálticos e emulsificação da gordura, aquele movimento que acontece ali no duodeno. Então, todo esse processo demanda movimentação, ou seja, movimentos, lembra físico, lembra cinética, tá? Então tudo isso aí, no caso, está relacionado ao processo de digestão, a parte física. E o que seria a parte química? Seria a hidrólise enzimática, ou seja, você tem a quebra, na presença da água, de estruturas maiores. Por exemplo, você tem lá aquela proteína que os seus dentes não conseguem mais mastigar, mas ela acaba passando, porque proteínas também são microscópicas. Então, o que acontece? Essas proteínas ainda, de uma forma grande, mesmo que não seja microscópica, ela precisa passar por um processo de quebra. Quebra de quem? Desses aminoácidos. E quem faz isso? A hidrólise enzimática, tá bom? Nós temos dois tipos de digestão, tá? As duas são bem diferentes uma da outra, tá? Vamos pegar assim, o que seria uma digestão intracelular? A digestão intracelular, ela ocorre no interior da célula, tá? Com a atuação de lisossomos. Lembra que, assim, uma estrutura que entra dentro de uma célula, ela vai sofrer um processo de digestão intracelular pelos lisossomos. Então, esse processo de quebra, fracionamento, dentro da célula é o que nós chamamos de digestão intracelular. Se dá em protozoários, nos fígados mais primitivos, de animais, poríferos, quinidários, plateumintos, tá? Ou seja, nós também fazemos digestão intracelular, tá? A única diferença é que esses animais que eu acabei de citar, eles só fazem isso, tá? Então, nós fazemos a digestão intracelular, mas nós também fazemos a digestão extracelular. Tá bom? Aqui no caso, um exemplo, tá? de uma célula, uma ameba, ela vai fazer o que? O englobamento da partícula. Esse englobamento vai entrar em contato com várias enzimas, várias estruturas, tá? Que vão digerir essa partícula grande em partículas menores. Uma vez que ela utiliza o que interessa, os resíduos são eliminados através de um processo de plasmocitose. Então você tem fagocitose e plasmocitose. Isso que nós chamamos de digestão intracelular. E o que seria a digestão extracelular? A digestão extracelular se dá no interior de uma cavidade digestória. Ocorre nos seguintes filos. O que são filos animais? São grupos de animais, tá? Então você tem lá quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e os cordatos. Quem são esses cordatos? Todos aqueles que possuem coluna vertebral. Tudo bem? Nós estamos dentro desses cordatos, então nós fazemos a digestão extracelular, tá bom? Bom, vamos falar então do sistema digestório humano, tá? O que seria, como que ele é composto esse sistema digestório humano, tá? Inicialmente você tem a boca, tá? Que é responsável pelo paladar, através das papilas gustativas que estão presentes aonde? Na língua, tá? Você tem a boca como função digestiva a mastigação, tá? A mastigação. Aqui no caso nós observamos a imagem da língua, tá? Só para relembrar isso aqui, ó. A língua, na parte da ponta, nós sentimos o doce. Na parte anterior, lateral, nós sentimos o salgado. Na parte lateral, medial, você tem as substâncias ácidas. E lá no fundo, o amargo, né? Aqui, no caso, nós temos a distribuição da arcada dentária, tá? Que é responsável pela mastigação. Professor, mas a língua não participa da mastigação. Tenta mastigar sem a língua, para ver se você consegue colocar o alimento no lugar certo. Você vai perceber que não. Se já é difícil falar sem a língua, imagina mastigar sem a língua, né? Então a língua ela também auxilia no processo de mastigação. É lógico, nós olhando para essa arcada dentária, nós observamos que nós temos dentes superiores e inferiores. Nós temos os incisivos, certo? 4 incisivos superiores e 4 incisivos inferiores. Nós temos os caninos,
2 inferiores, 2 superiores. Os pré-molares, 4 no caso superiores e 4 inferiores. E os molares, tá? Contando com o dente do siso, você tem aqui 6 e 6, 6 em cima, 6 embaixo, né? Então, nessa situação, você começa a observar que cada estrutura dentária dessa está relacionada a uma função. Por exemplo, se você pegar os incisivos, eles são responsáveis pelo corte. Se você pegar aqui, por exemplo, esses caninos, eles são os garfos, eles é que rasgam, que segura o alimento que você vai comer. Você tem os pré-molares, esses dentes, no caso, estão auxiliando o maxilar pela raiz, no caso, eles auxiliam a parte dos molares, e por fim, no caso, os molares, que eles são responsáveis, no caso, pelo essa parte em que é responsável pelo amassamento do alimento, né? Então, você tem aqui mastigação, insalivação. O que seria essa insalivação? É você colocar dentro, tá, da saliva, tá? Então você tem a salivação dentro do aparelho bucal. E o início da digestão do amido também dentro da boca. Agora, como que acontece esse início do processo de digestão do amido? Olha, na saliva existe uma enzima chamada amilase salivar, tá? Que é responsável pela quebra do amido em glicose. Você tem um processo logo na sequência, que é a orofaringe, responsável pelo auxílio da deglutição. E por fim, no caso aqui, nós temos o início da faringe. Quem é a faringe? Tá? Ela auxilia, como eu falei para vocês, a deglutição. A orofaringe, ela é aquele meio termo entre a boca e a faringe. Ele nada mais é do que uma estrutura ou um espaço que auxilia na deglutição devido às contrações musculares. Trata-se de um órgão também associado ao sistema respiratório, tá? E às vezes a gente pergunta assim, como evitar que um alimento caia na laringe, né? Imagine o seguinte, né? Você está naquela posição, estou comendo. É difícil você comer e respirar ao mesmo tempo. O certo é, ou você come ou você respira. Por isso que falar durante a respiração é complicado e pode acontecer os engasgamentos, né? Então você tem aqui uma foto, né, da anatomia da aparelho bucal, tá? Então você tem o palato, a língua, você tem espaço bucal e a orofaringe, tá certo? A orofaringe, que fica aqui nesse espaçozinho aqui. Logo abaixo você tem o que nós chamamos de epiglote. Essa epiglote é ela quem controla se o alimento vai passar pela parte do esôfago ou o ar vai passar pela parte da traqueia, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essa estrutura. Então aqui nós temos uma imagem de uma pessoa respirando e falando e não comendo, mas só respirando. Então você tem aqui essa imagem, né? E o que é o esôfago? O esôfago nada mais é do que um tubo, tá? Em que tem uma contratibilidade própria, tá? Essa contratibilidade própria e unidirecional é chamada de peristaltismo. Isso só acontece porque o esôfago ele é composto por músculos lisos, né? E aqui você vê, por exemplo, o caminho do bolo alimentar. Então você ingeriu esse bolo alimentar, ele vai sair pela parte posterior da sua boca, no caso ele vai cair aqui no esôfago, tá? E vai seguir até o estômago, tá? Esse movimento, esse estrangulamento aqui, é ele quem vai empurrar o bolo alimentar até essa região. Então você tem aqui todos esses movimentos acontecendo, né? Então é esse movimento que nós vemos lá do sistema digestório. Então ele vem e empurra o alimento, vem e empurra o alimento. Certo? Esse movimento contínuo e unidirecional é chamado de peristaltismo. Não esqueçam disso, tá? Lá no esôfago nós temos uma estrutura que praticamente é uma bolsa, né? É uma bolsa que tem um monte de substâncias e principal delas é o que nós chamamos de suco gástrico, que nada mais é do que uma substância em que um dos componentes é o quem? É o ácido clorídrico. Tá? Esse ácido clorídrico, no caso, ele tem um pH extremamente ácido e ele é responsável por iniciar a digestão das proteínas.
Como assim iniciar o processo de digestão das proteínas? É ali que essas proteínas elas começam a sofrer um adelgaçamento, ou seja, elas começam a se soltar essas fibras de tal maneira lá na frente que essas fibras estejam mais soltas para que ações enzimáticas possam acontecer, né? Então você tem, após a digestão, após o início dessa digestão no pH ácido, você tem o que nós chamamos de formação do quimo, ou quimificação, né? Uma palavra bem interessante, nós vamos falar dela já já. Então você tem aqui o esôfago, aqui nessa região que separa o esôfago do estômago, nós temos o esfíncter cárdio, ou região cárdia, tá? Aqui nessa região final nós temos o esfíncter pilórico ou piloro, tá? E aqui nós temos toda a estrutura do estômago, né? Logo na sequência, após o estômago, você tem o intestino delgado, que de maneira geral ele é dividido em duodeno, jejum e íleo, né? E na região duodenal ele recebe o suco pancreático. Quem seria esse suco pancreático? Esse suco pancreático nada mais é do que uma mistura de substâncias que tem várias funções. Por exemplo, o intestino ele tem uma necessidade de um pH mais alcalino. Então, uma das substâncias lançadas pelo pâncreas, no caso, seria o bicarbonato de sódio, que auxilia na neutralização daquele pH ácido vindo do estômago. Junto com essa substância de bicarbonato, essa solução, vem quem? Amilases, que são responsáveis pela continuidade da quebra dos carboidratos. Também tem as lipases, responsáveis pela quebra dos lipídios, as proteinases, quebra de proteínas, DNases, RNases, enfim, um monte de enzimas que são o quê? Catalíticas, são catabólicas, elas quebram essas estruturas em partículas menores, tá? E além dessa suco pancreático, você também tem a bile, tá? Que é lançada ali no duodeno. E o que seria essa bile? Nada mais é do que um produto produzido lá pelo fígado, que é armazenado na vesícula biliar e lançado no duodeno para que haja uma emulsificação da gordura, ou seja, torne essa gordura um pouco menos densa para que as lipases comecem a atuar na quebra dessa gordura, né? O local da digestão de amígdalos, no caso o duodeno, ele é importante porque tem a digestão de amígdalos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, peptídeos, disacarídeos, tudo o que você está ingerindo, uma parte acaba sendo digerida ali. E ali no final você tem a formação do quilo. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela expressão: acabei de almoçar, agora vou fazer 1 quilo, né? Não é fazer 1 quilo, é fazer o quilo, certo? O quilo nada mais é do que uma mistura de bolo alimentar junto com essas substâncias lançadas lá no duodeno. Então, fazer o quilo significa estar na metade do processo de digestão e o alimento está ali na região duodenal, tá? E logo adiante você tem ali o que nós chamamos de local de absorção de nutrientes. Se você começa a observar que o intestino, principalmente na região de jejum e íleo, você tem muitas vilosidades, tá? E essas vilosidades são como se fossem dedos, tá? Esses dedos, se você fechar, você tem essa superfície de absorção, tudo bem? Quando você abre esses dedos, a superfície de absorção ela vai aumentar. Esse aumento da superfície de absorção faz com que você tenha uma capacidade de absorção de nutrientes muito maior. Então, isso é uma adaptação tecidual frente àquilo que precisava ser feito, no caso, a absorção de nutrientes, responsável pela nutrição do seu organismo. Tudo bem? Então você tem o duodeno, que fica logo no comecinho, o jejum, que fica nessa parte intermediária, e o íleo, que é o responsável pela ligação do intestino delgado ao intestino grosso, tá? Então você tem duodeno, jejum e íleo, somente esse pedacinho aqui. Mas esse pedacinho também auxilia na absorção de alimentos, de nutrientes, tudo bem? E o que seria o intestino grosso? Tá? O intestino grosso nada mais é do que uma estrutura também tubular, também composta por músculos lisos, que também faz o peristaltismo, assim como o intestino delgado, assim como o estômago, assim como o esôfago,
e ele tem uma função principal que é a de absorver água, tá? E essa absorção da água tem como produto final a formação das fezes. Essas fezes elas devem ser sempre formadas, tá bom? Também é responsável pela produção de vitamina K e de vitamina B12, produzidos por bactérias, tá? Logo na sequência do intestino, do grosso, você tem o reto, que nada mais é do que uma estrutura também tubular responsável pela sensação de vontade de fazer cocô, né? Então o reto ele é responsável por essa região e o ânus, no caso, é responsável pelo orifício de saída. Tudo bem? Então você vê aqui isso aqui de uma forma mais complexa. Você tem aqui a parte do duodeno, então você tem aqui o intestino delgado nessa região e você tem o intestino grosso que sai aqui desse jeito, tá? Então você tem o ilho, você tem aqui o jejum nessa região e aqui você tem o duodeno, tudo bem? Aqui nessa região, uma vez que o ilho é ligado ao intestino grosso, você vê essa pontinha aqui. Tá? Essa pontinha aqui é chamada de apêndice vermiforme. É ele que inflama e às vezes leva a um quadro de apendicite, tá? Esse cólon, tá? Isso aqui é cólon, isso é cólon, isso é cólon, tá? São cólons que formam o intestino grosso. Então você tem um cólon que sobe, por isso o nome é ascendente. Você tem um cólon que atravessa o abdômen, por isso o cólon transverso, e obviamente o material fecal desce por esse cólon, então é chamado de cólon descendente. Aí você tem sigmoide, reto e ânus, tá? Aqui no caso é só uma demonstração de como essas estruturas ficam representadas dentro dos intestinos responsáveis pela absorção. Então, isso aqui são o que nós chamamos de vilosidades intestinais, tá bom? É aqui que essas estruturas digitálicas fazem com que haja aumento da absorção de nutrientes, tá? E quem são essas glândulas anexas, tá? Lembrando sempre que glândula nada mais é do que uma estrutura derivada de epitélio, tá? Então, essas estruturas elas têm a mesma composição celular. Algumas delas elas são bem específicas. Por exemplo, as glândulas salivares, elas são responsáveis pela produção de saliva, tá? Então você tem parótida, sublingual, você tem a submandibular, você tem um monte de glândulas que estão conectadas umas às outras de tal forma que você consiga realmente colocá-las na produção de saliva. E como eu falei para vocês, a produção de saliva é fundamental, porque é na saliva que você tem uma enzima chamada amilase que auxilia nessa quebra desse amido inicialmente. Tudo bem? Você tem uma outra glândula associada ao sistema digestório que é o fígado, tá? Ele tem como principais funções a produção de bile, armazenamento de glicogênio, produção de ureia, destruição de hemácias mortas e desintoxicação do organismo, né? E aqui você vê uma imagem desse fígado onde ele consegue, por exemplo, mostrar para nós esse lobo maior, o lobo direito e aqui o lobo esquerdo, tá? E se você observar, no caso, você vê essa artéria, essa veia cava, ela saindo, é ela quem vai dar origem à veia cava inferior, tá? E logo aqui abaixo você tem quem? A vesícula biliar, tá bom? Outra glândula anexa é o pâncreas, tá? E ela é uma glândula que também é chamada de anfícrina ou mista, tá? Como assim mista, tá? Ela tanto pode ser endócrina, ou seja, liberar substâncias na corrente sanguínea, como ela pode ser exócrina, ou seja, lançar substâncias fora da corrente sanguínea, tá? Então aqui você tem o que nós chamamos de pâncreas, tá? Uma estrutura bem complexa, cheia de canais, tá? Então você tem a cabeça, corpo e cauda do pâncreas, e no centro dele você tem o que nós chamamos de ducto pancreático, tá? Esses ductos pancreático principal, no caso, ele vai dar origem a dois ductos, tá? Esse ducto pancreático acessório, no caso, que vai se ligar essa parte inferior ao ducto colédoco, tá? E aqui, no caso, vai dar origem ao que nós chamamos de ampola pancreática, tá? Essa ampola pancreática, normalmente, é aqui entope por conta de cálculos biliares
que descem e vão entupir essa região, dificultando a liberação de suco pancreático no duodeno. Né? Uma vez que essa dificuldade do suco pancreático acontece, toda essa parte pancreática ela começa a sofrer uma sobrecarga, né? E aí acontece do pâncreas sofrer um processo inflamatório chamado de pancreatite. Tudo bem? Então você vê aqui toda a estrutura, você observa que o estômago ele fica bem alojado logo sobre o pâncreas, tá? E o pâncreas fica ligado diretamente ao sistema duodenal, tá? Junto com o ducto biliar, o ducto colédoco, no caso, fazendo com que os dois sejam lançados ao mesmo tempo. Né? Então você tem aqui uma outra imagem, a conexão entre o fígado e o pâncreas, tá? Então você tem fígado, vesícula biliar, aqui canal colédoco, tá? Ampola pancreática e canal pancreático acessório. Tá? Então você tem aqui o pâncreas liberando substâncias que são chamadas de exócrinas, por exemplo, o suco pancreático, e substâncias que são chamadas de endócrinas, por exemplo, insulina e glucagon. Aqui novamente você vê a ampola hepatopancreática, como eu disse para vocês. Né? Aqui no caso, secreções do sistema digestório, no caso a saliva, vai falar um pouquinho sobre as funções dela, que no caso seria a umidificação do alimento. Isso é interessantíssimo. Não sei se vocês já repararam, toda vez que você tem um alimento muito seco, em que você também não tem muita saliva, a possibilidade de te dar soluço é muito grande. Porque o bolo alimentar ele tem uma dificuldade muito grande de descer, então automaticamente o seu esôfago ele tenta expulsar esse alimento, tá? Então a possibilidade de você ter soluços é muito grande. Além disso, ela também, como eu falei para vocês, contém a amilase salivar, também conhecida como pitialina, tá? O que acontece? Essa enzima amilase salivar atua sobre o amido, tá? Transformando ela em maltose ou glicose, enfim, o que tiver que ser transformado. Tá? Lembrando sempre que essa pitialina ou amilase salivar ela tem um pH ideal igual a 7, ou seja, tomar refrigerante junto com um amido faz com que as suas enzimas tenham dificuldade em quebrar esse amido, sobrecarregando assim lá o seu pâncreas lá na frente. Tudo bem? Suco gástrico, falei para vocês, ele contém o ácido clorídrico, tem uma ação antimicrobiana e ativação de enzimas. Tá? Por exemplo, você tem uma proteína, ela vai ser quebrada em peptídeos pela presença da enzima chamada pepsina. Olha, esse nome pepsina lembra um refrigerante, né? Esse refrigerante tem esse nome aqui inicial por conta de características ácidas, né? Então você tem a pepsina, o pepsinogênio. Esse pepsinogênio ele vai atuar ativando-se em pepsina através de quem? Do ácido clorídrico, que está aproximadamente a um pH igual a 2. Tudo bem? Aqui normalmente a gente vê algumas estruturas músculas, a distribuição muscular no estômago faz com que a gente entenda aquela movimentação toda disforme do estômago, fazendo com que você tenha aquelas dores estomacais, ou seja, cólicas estomacais, barulhos estomacais quando te dá fome. Então você tem muito disso aqui. E a parede estomacal, né, que no caso é uma parede toda porosa, cheia de canalículas, exatamente na produção de muco e de substâncias ácidas. Então você tem aqui as aberturas de glândulas estomacais, a mucosa estomacal, né? Então você tem as células produtoras de muco e as células principais, células parietais. Então todas essas estruturas são responsáveis pela produção de muco e ácido clorídrico, né? Aqui no caso você tem as células parietais, as células principais, que são as responsáveis pela liberação de tanto de pepsinogênio, tá? Que vai fazer a ativação quando as células parietais liberarem o ácido clorídrico. Então o pepsinogênio é liberado pelas células principais, ativado pelo ácido clorídrico, liberado pelas células parietais. Faz com que essa estrutura seja ativada em pepsina, responsável pela quebra da proteína em aminoácidos. Tudo bem? Aqui novamente a gente fala um pouquinho sobre a bile, cujas principais funções são a desintoxicação, produtos resultantes do metabolismo de diversas drogas,
excesso de colesterol, bilirrubina, enfim, tudo que nós colocamos de tóxico no nosso organismo, o fígado ele vai ser responsável pela desintoxicação. E a partir dos sais biliares é que ele promove a emulsificação de gorduras. Aonde essa emulsificação? Lá no duodeno, quando ele vai se misturar com o suco pancreático. Tá? Esse suco pancreático ele contém bicarbonato exatamente na necessidade de neutralizar o pH e diversas enzimas vindas da onde? Do estômago. Tá? Então aqui nós temos, por exemplo, o bicarbonato de sódio aquoso em contato com o ácido clorídrico, formando o NaCl, que nada mais é do que o ácido, ou desculpa, o sal de cozinha, liberando gás carbônico e água. Isso aqui, ó, é o famoso arrotinho após a ingestão de bicarbonato de sódio após uma sensação de mal-estar, então de má digestão. Então, o excesso de ácido clorídrico pode ser neutralizado pelo bicarbonato. Só toma cuidado, porque o excesso de bicarbonato pode trazer consequências ruins também para os seres humanos, tá bom? Então, você novamente tem essas enzimas do suco pancreático, quais são elas? Tripsina, quimotripsina, amilase pancreática, você tem lipases e nucleases, tudo bem? E como que essas enzimas do suco pancreático atuam, tá? Elas atuam sobre proteínas que vão produzir peptídeos, tá? Então você tem aqui a tripsina e a quimotripsina. Então você tem o amido, que vai ser transformado em maltose ou glicose, que vai ser transformado a partir da enzima chamada amilase pancreática. Os lipídios vão ser transformados em ácido graxo e glicerol, e quem vai fazer isso vai ser a lipase. E por fim os ácidos nucleicos, tá? Vão ser transformados em nucleotídeos através de nucleases, também conhecidos como DNases, RNases, tá bom? Novamente você tem aqui essa imagem, tá? Do fígado, e aqui o local de liberação desse sucro. Então você vai tendo toda aquela reação química acontecendo com as propeptidases, transformando em peptidase, enfim, todas as reações acontecendo ali em nível de duodeno. O suco entérico, que nada mais é do que um suco lá do intestinal, tá? Que contém enzimas digestivas, e elas transformam peptídeos em aminoácidos, tá? Ou seja, quem é que faz isso? As peptidases, tá? Você tem a maltose sendo transformada em glicose mais glicose, que no caso seria uma enzima chamada maltase. A sacarose, que vai ser transformada em glicose mais frutose pela sacarase. E a lactose, que vai ser transformada pela lactase em glicose mais galactase. Você já deve ter ouvido, eu tenho intolerância à lactose, tá? Essa intolerância à lactose ou a lactase, ou seja, sem essa enzima, é aquela característica daquela pessoa que tem problemas com leite, tá? Então, esse açúcar, esse disacarídeo no nosso organismo, ele causa todo aquele processo de alergia, né? Então, a pessoa que toma muito leite, ela pode desenvolver uma intolerância à lactose, tá? E uma pessoa geneticamente, ela pode ter o que nós chamamos de alactase, tudo bem? Depois de passar por essas transformações, catalisadas pelas enzimas do suco pancreático e entérico, o quimo é convertido em quilo, um líquido esbranquiçado, tá? E aí ele vai começar a ser absorvido por todas essas partes do nosso intestino, tá? E por fim o intestino grosso, que faz conexão com o intestino delgado através dessa estrutura chamada íleo, tá? Que vai fazer a deposição desse material bem líquido, bem esbranquiçado, na região do intestino, aqui no cólon ascendente, e vai fazer com que todo esse material seja reabsorvido. Não o material, a água será reabsorvida de tal forma em que ele vai se tornando cada vez mais denso, mais denso, mais denso, até se transformar em fezes aqui no final do intestino, cólon descendente do intestino. Então, quando você chega aqui, você tem o processo que nós chamamos de sigmoide, reto e ânus. Então, você tem aqui como principal função desse intestino a reabsorção de água e a presença de bactérias simbióticas. Tá? O que são bactérias simbióticas? Nós oferecemos algo para ela e ela devolve para nós algo que nós utilizamos, que no caso seriam vitamina K e vitamina B12.
bem? Aqui o controle hormonal da digestão, tá? Você tem aqui essa parte, mas isso aqui fica para uma próxima aula, mas eu vou conversar com vocês lá na parte de funções hormonais, lá no sistema endócrino, tudo bem? Eu prometo para vocês, tá? E aí nós temos as substâncias, que são a gastrina, a secretina, e como que elas funcionam? A gastrina produzida no estômago estimula a secreção de suco gástrico, e a secretina produzida no intestino delgado estimula a secreção de bicarbonato. A colicistocinina, produzida pelo intestino delgado, estimula a liberação de bile e enzimas digestivas, ou seja, com base nessas três substâncias, nesses três hormônios, no caso, você tem a ativação de quase todo esse sistema. E por fim, no caso, nós temos a enterogastrona, produzida no intestino delgado, que inibe o peristaltismo estomacal. Tá? Então, ela é uma enzima que atua na contramão daquilo que nós temos que fazer. No caso, nós temos que fazer o peristaltismo estomacal. Mas será que no início a gente precisa fazer esse peristaltismo? Não. Nós precisamos deixar ali aquele alimento um pouco banhado naquele ácido clorídrico para que ele sofra algumas rupturas. E quem é que faz esse peristaltismo diminuir? Exatamente a enterogastrona, produzida pelo intestino delgado, que inibe o peristaltismo estomacal, né? Aqui no caso, nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição, tá? Processo que envolve a tomada de alimentos, sua digestão e a disponibilização de seus nutrientes, tá? Isso aqui, pessoal, é a nossa próxima aula, tá? Então, nós temos que entender o processo digestivo para que nós consigamos entrar nesse próximo processo que seria a nutrição. Tá? E como que a gente entende a nutrição? Nós entendemos a nutrição como algo que vai completar o nosso sistema digestório. Tudo bem? Então ficamos assim. Nossa segunda aula via EAD, terminamos o sistema digestório. Deixei um artigo bem legal para que vocês possam ler e na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre nutrição, certo? Nutrição de carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, sais minerais, vitaminas e água. Tudo bem? Fiquem com Deus, uma boa semana, juízo, estudem e estou à disposição para que vocês precisarem. Abraço!